Continuamos com a nossa conversa aqui com o secretário do Sint, em Blumenau, Janilson Lotério. A gente está falando sobre educação, a valorização do professor, né? E o que se espera, né, da carreira do magistério? O que se deveria fazer né, de investimento para melhorar a situação do professor, e não só do professor, mas da educação do modo geral, Janilson? Olha, existem várias propostas, né? Mas eu gostaria, antes de falar essas propostas, fazer comentário em relação à pesquisa que saiu do IPEA essa semana. Sim. Já deixou bem claro que a educação não é gasto, é investimento. Então, você investe na educação, você tem um retorno lá na frente fantástico, que aumenta o PIB. Cada valor que você coloca na educação aumenta o PIB. A Coreia já deu exemplo disso. Já deu exemplo disso. Então, assim, a nossa meta, que foi definida na CONAE, que foi a Conferência Nacional de Educação que aconteceu ano passado, é chegar que o Brasil invista pelo menos 10% do seu PIB na educação. Que hoje... Hoje gira em torno de 5%. A ideia era chegar em 2012 com 7%. Com 7%. Então, já foi 3%. Aumentou um pouquinho para 5%, principalmente alguns investimentos aí, principalmente a nível superior e educação técnica, mas a meta é chegar a 10%. Porque assim, educação, se não tiver investimento pesado, não tem solução. Qualquer país que entra numa crise, e aí nós temos exemplo do Japão, o Japão depois da guerra, eles passaram a investir na educação como estratégia de recuperar o país, né? Tem um livro do Essa de Queiroz, que ele criou um personagem, o Fradique Mendes, que aí ele fazia as correspondências de Fradique Mendes. Aí o Fradique Mendes era um personagem do Essa de Queiroz que ele ficava se correspondendo com várias personalidades, algumas fictícias e outras não. E ele se correspondeu, o Fradique Mendes, com o Paulo Prado no Brasil, e o Paulo Prado pedia para o Fradique Mendes fazer um olhar, né, de Brasil, e o que o Brasil, isso lá no fins do século XIX, começo do século XX, né, o que o Brasil poderia melhorar? E entre outras coisas, o Fradique Mendes disse que o Brasil deveria investir pesadamente na educação, coisa que o Brasil não fazia naquela época, da mesma forma como estava investindo na agricultura, na pecuária. Sim. Isso naquela época. De lá para cá, nós temos esses exemplos aí, né, 3% de investimento, né, há poucos anos, né, que os governos fizeram na educação, que é um grande problema, né? Os resultados são esses aí que nós temos. O Brasil, quando mede o índice de compreensão dos alunos, de interpretação de texto, sim, nós estamos lá numa situação bem crítica, né? O Frei Beto, recentemente numa palestra, ele até falou que o que acontece? O Brasil, a criança, ela fica 4 horas na escola e 8 horas na frente da televisão ou na frente do computador. Em outros países acontece o contrário. Fica mais tempo na sala de aula e em outras atividades depois. Então, passa de 6 a 7 horas em sala de aula. Então, a escola integral é um dos caminhos para fazer isso. Só que a escola integral tem que ter investimento. Você tem que, pelo menos, duplicar o número de escolas, duplicar o número de professores. É uma escola onde o aluno entraria, digamos, 8 horas da manhã e sairia às 4, 5 horas da tarde, por exemplo. Que seria um dos modelos ideal, que daí o aluno não teria só aquelas aulas básicas que a gente tem em matemática, português, mas teria aula de violão, teria aula de teatro, teria... Tem que colocar atrativos também para o aluno na sala de aula, senão que torna-se uma para ele fazer postura, mais né? coisas, né? E isso tem que ter investimento pesado, mas assim, os nossos políticos, eles têm que pôr na cabeça deles que, por exemplo, um dos problemas que aconteceu no Estado agora é por brigas políticas, por picuinhas políticas, que um não quer a direção da escola, tu não quer e tal, né? Tô que nem secretário de Educação, o nosso secretário de Educação nem é da área de Educação, é outra pessoa que de outra área. Mas, por exemplo, assim, se os políticos postarem na cabeça deles que educação é um processo que não é de um ano para outro que vai ter resultado, mas 10, 15, 20 anos, e que eles teriam que deixar um pouco essas picuinhas que eles têm, a coisa mudaria. Agora, às vezes, de repente, vai ter um secretário ou um Estado que faz um programa interessante, vem um outro grupo contrário e derruba todo aquele processo. Aí começa tudo discutindo. Então, a cada 4 anos, a cada 2 anos, volta para estaca zero. É um absurdo isso. Por exemplo, a eleição direta para diretor é uma coisa mínima que tem que se fazer. Você não pode colocar o diretor na escola só porque ele é amigo do tal vereador, amigo do tal deputado estadual. Não pode. A escola tem que decidir, os professores têm que decidir, a comunidade tem que decidir, os alunos têm que decidir quem é que vai melhorar a escola, quem tem mais capacidade de colocar aquela escola no trilho.
Não um outro deputado que nunca pisou na escola, Sim, como não acontece tem nem noção, agora. né, da realidade ali, isso, né? sabe? Então, essas coisas têm que mudar. Essas valorizações, isso é um caminho difícil, mas se os políticos começarem a pensar a educação como um todo e deixarem essas coisas de lado, a coisa começa a melhorar. É o primeiro caminho, é o primeiro passo. Só que isso é um processo, tem que começar hoje para daqui a 10 anos ter resultado. Porque uma das coisas que há de se pensar em relação à educação, que uma escola, numa determinada comunidade, ela deveria ser vista como um espaço não só dos alunos, mas da própria comunidade. Alunos, né? Comunidade. Os pais passar a interagir mais com aquela escola. Isso é possível, né? Isso é possível, mas aí acontece mais um outro problema. Infelizmente, a gente tem alguns exemplos de escolas abertas, que de repente os alunos vão no final de semana lá e tal, mas a participação dos pais é muito pequena ainda. Envolvimento, né? Os pais, assim, eles, por todas essas circunstâncias que tem agora, tem que trabalhar mais, essas coisas assim por diante, eles ainda acabam deixando a escola ainda com um segundo plano. Se você tem, digamos, um compromisso, e esse compromisso é, digamos, sair com os amigos, e eu nesse mesmo dia tenho um compromisso para a escola, uma reunião de pais, eles vão com os amigos depois vão lá se sobrar tempo, vão na reunião. Na escola, né? Então você faz reunião de pais com escolas que tem 700 famílias, vai 30, 20, 15 pais. Isso é um absurdo. Porque assim, todas as escolas do que tem o IDEB melhor, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação, você pode pegar e analisar a participação dos pais, dos alunos, da comunidade, dos professores, é maciça. Então, a escola que tem a participação de pais, alunos, ela já dá um grande passo. Porque daí o professor não está sozinho em sala de aula. Porque ele tem a participação dos pais e muitas vezes a participação dos pais é super importante. E os pais eles têm uma voz muito grande na sociedade. Eles não se perceberam para isso. Mas quando os pais chegam na frente da escola e dizem assim, não, meu filho só vai entrar nessa escola se tiver isso, isso, aquilo, a mudança é grande. Porque assim, o professor, todo mundo está acostumado ao professor, sempre está reclamando, sempre está reclamando. Agora, quando os pais começam a participar dessa luta, os alunos também, que às vezes os alunos também não participam, né? Infelizmente, temos alunos que vão para a escola pensando apenas em amizade, essas coisas, mas não estão pensando que aquilo dali vai refletir no futuro deles lá na frente. Né? Tá aí uma boa colocação que o Janilson faz nessa discussão que a gente levanta aqui, da valorização da educação do professor, mas também que os pais estejam envolvidos nesse processo, que é super importante. Sem né? dúvida. E a gente acaba muitas vezes deixando, né, de chamar os pais e também buscar uma forma de envolvê-los, né, na escola. As escolas têm tentado bastante isso, assim. A gente parece ver que bastante professores têm feito algumas tentativas de envolver os pais na escola. Mas é aquela história, assim, a educação ela tem que ser pensada por todos. Pela comunidade escolar, pelos pais, alunos, professores, diretores e toda a comunidade. Assim. Porque às vezes, para transformar a escola num espaço de cidadania, que deveria de ser o espaço dela, não é com um só, reclamando uma ideia de um, tem que ser a ideia de todos eles. Tá? E isso favorece, isso ajuda toda aquela comunidade, toda aquela cidade. Né? É possível, assim, a gente percebe, vê reportagens do pessoal, como você falou da Coreia, por exemplo, quando tem o tal do vestibular lá, que é o tal que eles chamam da prova do ProUni, que eles fazem aqui, né? O país para os alunos conseguirem fazer a prova. Porque naquele momento o mais importante é que os alunos cheguem nas escolas, cheguem nas universidades. Que não se atrase. Que não se atrase. Agora aqui não. Você pensa sempre em todas as alternativas e, por final, pensa no aluno, pensa na escola, pensa no professor. Tá? A escola, se tiver aberta e tiver os alunos lá dentro, aquelas 4 horas, está ótimo para muita gente. Tá? Agora, um governo em que ele está preocupado em construir mais presídios do que escolas, bom, aí nós vamos ter um problema, né? Aí já entrou, por exemplo, numa outra questão que é matematicamente. Se professor matemática tem essas coisas. Mas, enfim, uma coisa, isso seria um outro tema. Mas só para fazer um dado, por exemplo, se gasta praticamente quase R$2.000 por mês com um presidiário. E se gasta em torno de R$150 por ano com o aluno. Que é um absurdo, né? Então já alguma coisa está muito errada aí. Janilson,
Algo assim que também fica um pouco obscuro da gente entender é que o professor, além de ter a dificuldade de se requalificar, né? E quando ele consegue fazer um mestrado, um doutorado, ele não é reconhecido. Não é reconhecido. E esse não reconhecimento vai por questões financeiras, né? Vai por questões financeiras e aí por também, não só questões financeiras, que são estruturais também. Mas financeiramente é bem isso. Por exemplo, assim, eu vou ser um caso meu particular. Assim, você termina um mestrado, quando você vai lá entregar o seu diploma e tal, você recebe um aumento de salário de 150, 200 reais. No máximo. Né? Então, quer dizer, aí tu já percebe assim, você estudou, você se esforçou para se qualificar e no quadro lá você não é valorizado. E quando você realmente entra num mestrado, num doutorado, você vai querer fazer atividades diferenciadas na escola. Sim. Você quer colocar em prática de lá. Aí você esbarra com uma série de problemas. Aí não tem cartolina, não tem sala ambiente, não tem isso, não tem aquilo, não tem espaço. Então, infelizmente, aí o professor acaba se acomodando ou, que sai a maioria, acaba saindo da rede pública, indo para a rede particular ou outros níveis. Né? Você, qual a formação? Eu terminei agora o mestrado em Ciências Naturais e Matemática pela FURB, inclusive, né? E tenho também administração de empresas, né? E sou formado pela Federal também, de Santa Catarina. Formado em? Em Ciências Naturais e Matemática. Ciências Naturais. Trabalha com matemática em sala de aula? Matemática e ciências, né? Quando a gente fala aqui também da questão da educação, e Blumenau está enfrentando aí um problema com a educação infantil, né? Sim. A Blumenau está com déficit aí de aproximadamente quantas, vocês têm ideia aí de vagas? Olha, pelo último dado que a gente tem, em torno de 3 mil vagas no mínimo. 3 mil vagas? Mas isso a gente sabe que aí acontece novamente aquele problema que interfere tanto no estado como no município. Tem algumas creches, eu sei um caso que eu fui também procurar a creche para minha filha agora recentemente, e tem um berçário lá, tem um espaço lá, mas não tem um profissional. Já é um outro problema, um outro gargalo. E fora lugares assim que você vai para uma creche, você quer uma vaga, digamos, para um berçário, tem 20 bebês na fila. Então, assim, tem 20 crianças para entrar no berçário. Aí entra num outro problema social. Teoricamente, tem 20 mães que poderiam estar trabalhando, gerando mais renda, e tal, assim por diante. Precisa ficar em casa para cuidar dos filhos. Ou, pior ainda, às vezes aquelas crianças ficam com outros irmãos mais velhos, né, com 12, 13 anos. Então, assim, é um problema sério. O trabalhador enfrenta essas dificuldades quando a gente começa a olhar para a educação, né? Ou vai para a creche particular, daí vai ter que pagar 200, 300 reais, às vezes vai pagar o salário inteiro que ele recebe para a creche. Para manter o filho na creche. Porque também em Blumenau não se construiu mais creches. Não, é assim, no modo geral, o investimento na educação em prédios foi muito pequeno. É pífio, praticamente é inexistente. Depois de 2008 foi feita algumas reformas, algumas creches que deram problema, outras creches que desapareceram não foram erguidas, simplesmente tiraram elas, foi feito um arranjo de algumas outras e pronto, acabou. Você não vê, é visível, você vê em Blumenau se fazendo agora a questão de esgoto, vê negócio de ônibus, mas você não vê escolas. E a população cresce, nós somos mais de 300 mil habitantes. É visível, não precisa ser expert em matemática para perceber que a população cresceu, vai ter que aumentar o número de escolas. É uma lógica. E cadê essas escolas? Os problemas que nós vamos enfrentando com a educação, mas que o sindicato tem o papel de cobrar, né? Continuar cobrando, e para ver se a gente tem resultados, né, Janilson? Bom, chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero agradecer a presença do secretário de organização do SINT aqui em Blumenau, Janilson Loteri, que falou sobre educação, a valorização do professor. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, a partir das 10 horas da noite, com reprise quinta-feira, também às 10 horas da noite, aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa semana.